Queria que você refletisse hoje comigo na história do profeta Daniel. Não a história que eu contei agora há pouco para as crianças sobre Daniel na cova dos leões, mas os primeiros momentos de sua vida conforme estão registrados no livro que ele mesmo escreveu, Daniel capítulo 1, e as coisas que aconteceram com ele, diante das dificuldades que ele enfrentou e as decisões que aquele adolescente teve. Alguns entendem, alguns estudiosos, nós não temos bem certo a idade dele nessa época, mas alguns entendem que ele devia estar ali entre 16 e 18 anos, quando todo esse mal aconteceu. E eu quero ler com vocês, então, Daniel capítulo 1. Inicialmente, nós vamos ler dos versos de 1 a 8. E eu queria que você atentasse para a leitura da palavra do Senhor. Diz assim o texto sagrado: No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e a alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Belsazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Amém. A adolescência é uma fase muito especial, curta, mais curta que a própria infância, talvez a mais rápida de todas elas, que faz a transição do período da meninice, de ser criança, para a fase adulta. Nós temos aí esse rápido intervalo entre ser criança e ser adulto, um período muito especial, um período de descobertas, um período que dá trabalho também. Há muitas ebulições dentro do adolescente, exatamente porque ele está em fase de mudanças, mudanças hormonais, mudança no corpo, mudança na voz, né? As moças dão aquela esticada e começam a colocar corpo de mulher. Os rapazes, parece que a orelha e o nariz crescem mais do que o que era, e eles ficam magrão, dá aquela esticada, começa a tropeçar quase em tudo, porque ainda não tem a real dimensão do seu próprio tamanho, e aí depois vão tentando exercer a autoridade de homem, começam a ficar um pouco bravos em alguns momentos, e outras horas ficam temerosos. Bem, a fase da adolescência, ela é descrita por alguns como terrível, mas pode ser vista também como a idade da oportunidade. Paul Tripp, inclusive, escreveu um livro com esse título, né? A Idade da Oportunidade. É nessa fase que importantes decisões são tomadas, às vezes com 11 anos, com 12, 13, aos 15 anos. E não é a decisão de fazer um baile de debutantes, mas é a decisão de seguir a Cristo, de caminhar com Ele. É nessa fase que muitas das crianças que cresceram no ambiente pactual da igreja, eles começam a ter discernimento e dizem: olha, eu não venho mais para a igreja porque meu pai e minha mãe me mandaram. Eu creio nisso mesmo. Eu quero assumir o meu compromisso com Deus. Como é bonito quando a gente tem adolescentes professando a sua fé. Como é bom a gente ver eles querendo se aproximar mais de Deus. Essa fase também é uma fase perigosa, porque é uma fase onde começa a se descobrir
as amizades, os amores, a sexualidade começa a ficar mais aflorada, e se eles não forem corretamente direcionados, certamente serão desencaminhados e poderão fazer coisas que vão se arrepender por muitos anos. Então eu gostaria que nesse domingo, nesse dia do adolescente, você pudesse refletir sobre esse adolescente que é apresentado na Bíblia de maneira irrepreensível. É alguém que você não encontra nada para acusá-lo. E ele não viveu num ambiente tranquilo, com tudo do bom e do melhor. Ele viveu exatamente dentro de um terrível ambiente hostil. Não foi assim com seus pais, vamos para a igreja. Não era assim, hoje vai ter reunião da UPA. Não tinha conselheiros para levar. Não, eles foram tirados, Daniel e seus amigos foram tirados do convívio de seus pais, foram levados para a Babilônia. Muitos de seus parentes e amigos foram assassinados, mortos pelos homens de Nabucodonosor. Então, era uma época difícil. E agora eles foram, sem pedir, foram levados para uma terra diferente, com uma língua diferente, com costumes diferentes e sem o contato com o Deus verdadeiro. Como é que eles vão viver num ambiente assim? E é nesse ambiente hostil que a gente aprende a permanecer firme e fiel. Por isso eu digo, quando encontro adolescentes comprometidos com Deus, olha, esses meninos vão ter uma força tremenda para atuar nesse mundo, influenciarão muita gente. Agora, se eles sucumbirem diante das tentações e dos pecados, eles vão ser como que uma rocha parada ali, uma parede que você fala, eles não te escutam. Mas eu queria dizer para você, você está numa fase importantíssima de sua vida, e conforme nós veremos aqui nesse texto, é uma idade de grandes oportunidades e também de grandes resoluções. Então, observe o texto que nós lemos. Até onde nós lemos, dos versos de 1 a 8, a gente tem, primeiramente, os versos 1 e 2, que introduzem o assunto, mostrando o contexto onde toda a narrativa de Daniel procederá. E ele já coloca não apenas uma narrativa, mas ele já interpreta os eventos. Depois, dos versículos 3 até o versículo 7, nós temos ali aquelas pessoas que viviam no ambiente hostil, o que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Então, nós temos aqui, nesse momento, uma proposta de pegar os nobres, os filhos mais intelectuais, mais entendidos, levar para lá, para dar um treinamento especial para eles. Entre esses estava Daniel e seus amigos. E o versículo 8, que é até onde eu pretendo conversar com vocês nessa manhã, nós temos uma resolução que vai marcar a vida de Daniel e o resto desse livro. Então vamos atentar aqui nessas divisões naturais que o texto nos apresenta, nós poderemos tirar lições preciosas para a nossa vida, para sermos adolescentes, ou para você que é adolescente, não posso mais voltar a ser adolescente, mas para você ser um adolescente firme e fiel, mesmo vivendo num ambiente hostil. Os versos 1 e 2, que datam mais ou menos do ano 605 a.C., é o momento em que o rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor, já tinha enfrentado muitos lugares, muitas nações e destruído. Esses caldeus ou babilônicos eram extremamente cruéis, malignos. E eles conseguiram, então, através de suas campanhas militares, destruírem muitos povos. Eles vieram contra Judá, contra o reino do sul de Israel, e, de fato, eles invadiram tudo aquilo ali. Em outros momentos, Deus havia livrado o seu povo, mas o povo estava vivendo em tamanha apostasia naquela época, que Deus, para disciplinar o seu povo, tomou Nabucodonosor e ia fazer de Nabucodonosor o seu martelo para dar a sua disciplina sobre o seu próprio povo, o povo de Judá. Então, nesse momento, o texto diz que veio Nabucodonosor a Jerusalém, sitiou a cidade, e não apenas sitiou. Nós temos relatos pelos outros profetas, como Jeremias, e também nos livros de Reis e Crônicas, que nesse período ele derrubou os muros de Jerusalém, tocou fogo na casa real, 1/3 da população morreu a fio de espada. O próprio templo do Senhor foi queimado. Mas antes de
queimaram o templo, tudo que tinha de precioso dentro do templo, o rei mandou pegar tudo aquilo. E o verso diz que eles pegaram esses utensílios e colocaram na casa do deus pagão, lá na terra de Sinar, na Babilônia. Pegaram todos os utensílios sagrados e levaram lá para a casa desse deus, para o templo pagão. Mas é interessante como Daniel descreve isso. Ele não apenas descreve que veio um homem mau e tomou conta de tudo. Daniel era presbiteriano aqui, pelo que percebemos, porque ele era um homem que defendia e acreditava na doutrina da soberania de Deus. Era alguém que acreditava, sim, que Deus tem o controle de todas as coisas. E ele então diz, olha como ele diz no verso 2, o Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor. Ele entende que foi Deus quem pegou os santos utensílios de sua casa e entregou nas mãos daquele rei pagão. Não foi fruto do acaso. E todo adolescente presbiteriano precisa ter essa crença. E aqui nós tiramos uma primeira lição para a nossa vida. Deus é aquele que tem o poder sobre todas as coisas. Quando você estiver permanecendo ou vivendo dentro de um ambiente hostil, você pode ter certeza, Deus está no controle de tudo. Se você estiver enfrentando dificuldades em casa, dificuldades de relacionamento, dificuldades financeiras, não importa quais sejam as dificuldades, há um Deus soberano controlando tudo. E se o cenário é triste, é nefasto, é horrível, pode ter certeza que Deus não está ausente disso. Deus deve estar com algum propósito nisso tudo, e mais à frente a gente vai perceber. Uma lição cristocêntrica que esses versos 1 e 2 também nos trazem. Talvez você pergunte, pastor, como é que Deus pega as coisas mais preciosas dele, os utensílios sagrados, e entrega na mão de um homem pagão, para ele pegar tudo isso e botar dentro de um templo pagão? Como é que Deus pega a coisa mais preciosa e entrega assim para ser humilhada, para ser vituperada? Bem, aqui nós já temos então um pré-anúncio da vinda de Cristo. Porque assim como Deus entregou nas mãos de Nabucodonosor os utensílios sagrados para que fossem humilhados, vituperados, no futuro, Deus ia entregar o que ele tinha de mais precioso do que o ouro, do que os utensílios do templo. Ele ia entregar o seu próprio Filho Jesus Cristo para ser vituperado, para ser alvo de escárnios, para ser alvo de zombaria, para ser humilhado, extremamente humilhado. E nisso a gente não vê a destruição, nisso a gente vê o amor de Deus, a graça de Deus que enviou o seu precioso Filho dos altos céus para vir ao mundo para salvar miseráveis pecadores como eu e como você. E se você é adolescente e está ouvindo isso aqui é a mensagem principal que você precisa ouvir de tudo que eu vou falar aqui. Porque as outras coisas são resultados disso aqui. Você precisa ter a sua fé firmada em Jesus. Deus entregou na cruz do Calvário o que ele tinha de mais precioso por um miserável pecador como você. Isso não te constrange? O amor de Deus transbordou na cruz pelo fato de Cristo ter se entregado por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo se entregou para mudar a sua vida. E a única coisa que você precisa fazer é se arrepender, crer no Senhor Jesus e viver pela fé nele. Ele entregou o que ele tinha de mais precioso para salvar o seu povo. E se os teus ouvidos estiverem atentos para ouvir isso aqui que eu estou dizendo, pode ser que a sua vida ela seja, dentre tantas outros adolescentes, outras pessoas pelo mundo afora, seja uma vida especialmente selecionada. Você foi eleito antes da fundação do mundo e Cristo está te chamando para viver para Ele. Isso é um privilégio para poucos. A maioria vai ouvir isso aqui e vai passar. Mas outros estão ouvindo a voz de Deus nesse exato momento e se sentindo constrangidos, porque sabem, Cristo, o precioso, o amado, o querido de Deus, foi entregue na cruz do Calvário por amor de gente como você, pecador como você, que faz coisa errada como você. E Ele veio para poder transformar a sua vida. Creia no Senhor Jesus, arrependa-se e Ele vai transformar a sua vida para sempre. Eu poderia finalizar minha mensagem aqui, e eu já estaria muito satisfeito se eu soubesse que você creu no Senhor Jesus e está vivendo pela fé no Senhor. Mas o texto traz outras lições e eu gostaria de colocá-las aqui também. Tendo essa primeira e fundamental, e as outras como decorrência disso.
os versos 3 até o verso 7, mostra o que esse rei pagão resolveu fazer. Embora pagão, ele era inteligente, e ele não gostava de desperdiçar talentos. Então ele deu a seguinte ordem: olha, procure entre os nobres, procure desses exilados aí de Judá, a linhagem real e os nobres, ou seja, aqueles que tiveram melhores condições de uma boa educação, que tiveram um treinamento melhor em suas casas, e eu quero que eles sejam assim. A descrição do verso 4 é: eles não devem ter defeito. Então imagina só, uma turma de gente sem defeito, não dava para ver nada de defeito, parecendo os adolescentes da minha igreja, né? Tudo bonitinho, perfumado, e o texto diz que eles deveriam ser de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados em conhecimento, que fossem competentes para assistir no palácio do rei, para que ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Era como se tivesse uma oportunidade diante deles agora de fazer um curso numa faculdade em outro país. Só que isso num contexto extremamente hostil. Mas eles estavam sendo tirados de Judá, e agora eles iam para lá, e o rei só queria os intelectuais, os estudiosos, aqueles meninos que não gostam de estudar, esse não ia chegar, não queria não, deixa morrer aí a míngua. Ah, esse menino é inteligente, vamos fazer. O próprio rei, que também era muito inteligente, ia fazer perguntas para eles, para ver se realmente eles eram assim. Ele queria que fossem meninos bonitos e meninas bonitas, queria que fossem bem instruídos, que estivessem acima da média. E olha que interessante, Nabucodonosor achava que adolescentes, jovens, poderiam ser assim. Às vezes a gente acha uma pessoa muito inteligente, porque já é um senhor, que já está 70 anos e já tem muito conhecimento. Não, tem gente que, desde pequeno, esforçado nos estudos, gente que é adolescente, mas é estudioso, gosta de tirar boas notas, está aprendendo outras línguas, tem facilidade de adquirir conhecimentos. Pois bem, eram exatamente esses que foram selecionados, e esses agora iam ser levados à presença do rei. Deixa eu dizer uma coisa para você, você adolescente, você precisa estar preparado. As oportunidades vão surgir para você. Não como essa especificamente, porque essa era, eles estavam sendo exilados em outro país. Mas vai surgir oportunidade para você. E você poderá, na sua adolescência, quem sabe já começar a desenvolver um trabalho, vai começar a estudar alguma área diferente, poderá ser selecionado entre seus pares, entre seus colegas, por se destacar no seu estudo, na sua capacidade de adquirir conhecimento, na sua boa educação. O rei queria que fosse gente que andasse em palácio. Ah, meu amigo, não sei andar em lugar de gente educada. Então vai perder a oportunidade. Vai viver no campo de concentração, comendo o pão que os caldeus amassaram. Esses não, esses aqui, eles foram selecionados, ou seja, o ambiente era hostil, o momento era de tragédia, mas mesmo assim tinha esse aspecto aqui que eles poderiam estar na presença do rei. E o rei queria dar a eles tudo do bom e do melhor. O rei disse: olha, aquilo que eu como, eu quero que esses comam também. Eles iam comer da mesa real. Mas tem alguns problemas também. Muito benefício assim, você pode começar a desconfiar. O texto diz que o rei também disse que era para tomarem o vinho que ele bebia, e assim fossem mantidos 3 anos. Ao cabo desses 3 anos, eles iam assistir diante do rei. Então veja, vai ter muita oportunidade, vai ter muitos benefícios, mas precisa tomar cuidado, porque no meio de tanto benefício, o pecado também está ao redor. E o texto diz então que dentre os filhos de Judá, se achava ali esses 3 amigos de Daniel: Daniel, Azarias, Misael e Azarias. Esses nomes todos, todo nome que termina com El ou com Ias, em hebraico, é a terminação El para Deus, ou Ias, uma expressão para se referir ao próprio nome de Deus, o nome pessoal de Yahvé. Então você tem aqui, quando ele fala Daniel, Deus é o meu juiz. Quando ele fala Ananias, Yahvé é gracioso. Misael significa quem é semelhante a Yahvé. Azarias significa Yahvé auxilia, ou seja, o nome desses meninos lembra o tempo inteiro a eles quem eles são. Eles são aqueles que têm Deus como juiz, eles são aqueles a quem Deus auxilia,
eles são aqueles que servem ao Deus que ninguém é semelhante a eles. Ou seja, esses meninos que sabem que Deus é gracioso, agora estão num ambiente hostil. Surge oportunidade para desenvolvimento e crescimento, mas também oportunidade para o pecado. Deixa eu dizer uma coisa muito séria para você, adolescente. O mundo sempre vai oferecer oportunidades. Oportunidades para você ser bem-sucedido, oportunidades para você se arruinar. E é nessa época que você, que crê na soberania de Deus, também vai entender que você é responsável pelos seus atos. E você precisa saber para que lado você vai, quais decisões tomar, com quem devo andar, até onde eu devo ir ou não. E diante disso, você vai precisar tomar alguma decisão. Mas daqui a pouco eu falo sobre a decisão. Aqui agora eu queria falar das oportunidades. Vai surgir para vocês. Aqueles que mais se prepararem, aqueles que mais se equiparem, aqueles que entenderem que a minha época de adolescente é exatamente uma época que eu posso estudar mais, que eu posso aprender mais. Então eu não vou ficar perdendo tempo hoje 2, 4, 6 horas em Instagram, em Facebook, em mídias sociais. Eu vou gastar tempo também estudando, aprendendo uma nova língua. Aproveite essa época para aprender inglês. Pessoas adultas querem começar a aprender inglês, eles aprendem, mas que dificuldade. Se você começar a aprender agora mais cedo, você vai aprender muito mais rápido. Aprender outros idiomas também, por que não? Você pode sim se tornar um adolescente inteligente, sábio, porque afinal de contas você é presbiteriano, rapaz, você é eleito de Deus, você é a bênção do Senhor aqui na face da terra. Então haja assim você para ser uma luz, e as oportunidades vão chegar para você. Eu me lembro, eu não era nem crente nessa época, eu tinha 14 anos, 13 para 14 anos, já apareceu uma oportunidade de fazer um curso de artesanato mineral, fui fazer, lá na minha cidade de Campo Formoso. Com aos 14 anos, na escola, fui selecionado lá, nem estava pensando nisso, para trabalhar no Banco do Brasil. Foram atrás lá, fizeram a seleção entre alguns alunos, e eu fui escolhido no meio. Com 14 anos já estava empregado, já tinha dinheiro para comprar pizza, não sabia o que fazer, né? Então eu ia comprar comida naquela época. Mas já tinha ali oportunidades, novinho. Então é nessa época que vai surgir oportunidade para você. Não fica achando que vai ser lá daqui a um tempo. Você está na história agora. Assim como Daniel e seus amigos começaram ali dentro da sua família, dentro ainda da cidade de Jerusalém, Judá, eles tiveram seu desenvolvimento. Quando veio a crise, surgiu também a oportunidade. Nós estamos vivendo crises no nosso país, mas também são oportunidades. E os adolescentes devem estar preparados para elas. Portanto, na prática, a principal coisa que eu tenho que lhe dizer para você aproveitar as oportunidades que Deus lhe dá, é exatamente você dedicar-se agora àquelas coisas mais comuns ao seu lar, aos estudos. Essa é a sua época de crescer. E queira saber mais. Chame outros colegas, vamos ver quem estuda mais. Não fica com aquela turminha que não quer nada. A oportunidade é para crescer, mas a oportunidade para se destruir também aparece. Vai aparecer gente querendo mostrar vídeo de coisas ilícitas, de pornografia, vai aparecer gente para ficar só conversando de piada e mandando videozinho, só coisinha engraçada, nunca tem uma coisa séria, e aí você vai ficando um molecão. Tem uns que estão adolescentes com 25 anos e não saíram da fase. Por quê? Porque se bebedaram dessa fase e não quiseram mais sair. Então, olha, cuidado com essas companhias. Você que é jovem, você que é rapaz, vai ter uns guri meio afeminado. Então, eu não quero andar com esses. Meninas, vai ter umas meninas machadão, umas que gostam de meninas também, precocemente. Cuidado, não queira andar com essas pessoas, para que daqui a pouco você não esteja se entregando aos prazeres pecaminosos, conforme a palavra de Deus condena. Cuidado com as suas amizades. Vai surgir oportunidade para você crescer, mas vai surgir oportunidade para você se estragar. Moisés disse assim, olha, a vida e a morte estão aqui. O que você vai escolher? A oportunidade de servir a Deus, ser bem-sucedido, ou a oportunidade de se estragar? Com aquele que quer já inclusive se utilizar de drogas,
com aquele que quer aproveitar as coisas desse mundo, ou você vai preferir aqueles que preferem a Bíblia, a igreja, o reino de Deus, uma vida séria? Essa é a idade da sua oportunidade. Isso é apresentado, as duas coisas apresentadas diante de você. E a Bíblia diz assim: eis que te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Então eu não vou dizer para você, escolhe o que você quiser, não, porque eu não sou malvado. Quer dizer, alguns acham que eu sou malvado. Mas, na verdade, você precisa entender que a vida é a proposta verdadeira. Escolhe, pois, a vida para que vivas amando o Senhor teu Deus. Foge dessas paixões mundanas. E aqui vem meu último ponto para destacar para vocês, que é o que está escrito no versículo 8. O texto diz que nesse cenário, onde, inicialmente, Deus havia entregado eles nas mãos de Nabucodonosor, eles foram agora retirados de sua terra e levados para a Babilônia. O rei mandou todos aqueles benefícios para eles utilizarem. O texto diz que naquele momento resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Eu vou parar por aqui, mas eu queria lhe desafiar a continuar lendo essa história, ainda hoje, e ver o que foi que aconteceu. Será que o rei mandou decepar a cabeça de Daniel por causa disso? Será que seus amigos foram para as coisas que o rei ofereceu e ele ficou sozinho? Ou as companhias crentes que Daniel tinha permaneceram ao seu lado? Vai dando uma olhada lá, depois você vê o resultado dessa história, para ver se Daniel foi bem sucedido ou não. Alguns já leram, já sabem dessa história. Mas o meu ponto aqui não é o que vai acontecer depois, é o que está acontecendo naquele momento. E eu quero destacar aqui a resolução de Daniel. O texto diz assim: resolveu Daniel firmemente, ou seja, ele não ficou vacilando. Ele tinha convicção, ele disse: eu não vou comer dessas coisas. Olha, a promoção eu quero, estudar aqui, tudo bem. Vai aprender uma língua nova? Vou aprender, ok. Seu nome não vai ser mais Daniel, seu nome agora vai ser Belsazar, o guarda dos segredos do Deus Bel. Esse negócio de ficar falando que Yahvé é meu juiz, Deus é meu juiz, não. O seu nome agora você é o guardião dos segredos aqui. Aí Daniel, tudo bem, o cara quer me botar apelido, eu aceito. Agora, beber o vinho do rei, comer as comidas do rei, que inclusive iam contra os ensinamentos da Torá, como por exemplo o porco, que o judeu não se alimentava disso. Daniel começa a olhar para aquilo ali, ele traçou uma linha, e ele diz: até aqui eu posso ir, daqui para lá eu vou pecar contra Deus. Então ele resolveu: até aqui eu vou, mas daqui eu não ultrapasso mais. E eu queria desafiar os meus adolescentes, nesse dia do adolescente presbiteriano, você precisa tomar uma decisão muito firme no seu coração. Resolveu firmemente. Não é aquela decisão assim, vou pensar. Não, quem decide firme, assume mesmo. E às vezes quando você assumir responsabilidades, decisões sérias diante de Deus, alguns amigos vão lhe deixar. Quando você se posicionar e dizer: eu não concordo com isso, eu não quero isso, eu quero fazer assim, alguns vão zombar de você e alguns amigos vão lhe deixar. Graças a Deus, pelo menos você se definiu. E isso Deus vai honrar. A própria Bíblia diz que aos que me honram, honrarei. Honre a Deus. Honre a Deus com as tuas decisões. Decisões firmes. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar nem com vinho, nem com a comida do rei. E ele foi lá conversar com o chefe lá, eu queria dizer uma coisa por cima aqui: eu agradeço muito, a comida aqui é excelente, a bebida também, tem muita coisa boa, mas eu não queria comer isso não. Eu queria que o senhor me desse só água e legumes. Eu fico pensando, qual adolescente ia querer fazer um negócio desse, né? Mas ele tomou essa decisão porque ele queria manter-se firme, mesmo no ambiente hostil. O resultado dessa história eu queria que você acompanhasse. Podem ser dois. Poderia muito bem o rei dizer: não, você não vai, e por isso ele se estragar e não prosseguir. Ou Deus mostraria algum caminho para que ele prosseguisse na sua caminhada.
Bem, eu acredito que essa segunda é o que está mais indicado, uma vez que o livro tem 12 capítulos e as histórias de Daniel permanecem aqui. Ele permaneceu firme e Deus abriu caminhos para que ele mantivesse a sua firmeza. Quando aparecer um jovem no seu caminho querendo namorar com você, você é uma menina crente, ele não é crente, seja firme e diga não, vai se converter primeiro. Mesma coisa para os rapazes. Procure resolver firmemente. Vamos jogar bola bem na hora da escola dominical. Que nada, rapaz. No sábado até que eu posso ir. Até aqui eu vou, mas daqui para cá não. Não romperei meus princípios. Vamos ler tal coisa. Não, vamos ler a Bíblia. Vamos em tal lugar assim. Não, isso aí, até aqui dá para eu ir. Daqui para frente já não mais. Eu quero desafiar meus adolescentes presbiterianos, desafiar você, crente no Senhor Jesus, a tomar uma decisão firme, resolver firmemente no seu coração, não se contaminar com as finas iguarias do rei. Se você tomar essa decisão como Daniel tomou, você vai ver Deus agindo em sua vida de forma poderosa. Como eu disse, eu não vou contar o desfecho da história, quero deixar que você leia e se deleite com as maravilhosas ações de Daniel. Mas eu quero só te adiantar uma coisa. Ele vai continuar no reino. Os anos vão passar. Seus amigos vão continuar com ele, porque ele fez amizade com gente crente. E essa sua UPA aqui, formada de 4, vai continuar por muito tempo. Daniel vai ficar velho, vai mudar reino, e ele vai continuar lá. A Babilônia vai ruir, os medos persas vão assumir, e Daniel vai continuar. Reinos se levantam, reinos caem, e ele permanece. Vem um rei, vem outro, e ele permanece. O que isso quer dizer? Deus sempre sustenta a sua santa semente. Deus sempre sustenta os seus filhos. Vale a pena permanecer fiel, mesmo em ambiente hostil. Seja firme, seja fiel, e você vai ver Deus te sustentando. Vão levantar crises, vão cair crises, vão levantar pessoas, outras vão sumir, e você vai cada vez mais sendo sustentado por Deus. Esse é o meu desejo mais sincero para os meus adolescentes queridos. Fiquem firmes no Senhor Jesus, e Deus os sustentará. Que Deus os abençoe. Amém. Vamos orar nesse momento. Uma igreja com adolescentes saudáveis tem adolescentes resolvidos a viver para a glória de Deus. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nós te damos graças pela bênção de termos em nossa igreja adolescentes que estão nessa fase de transição em suas vidas. Ó Senhor, que eles possam conhecer ao Senhor Jesus Cristo, amá-lo, crer nele, e possam perceber o Senhor guiando seus passos a cada dia, que eles possam ter experiência contigo verdadeira. Abre seus olhos, seus ouvidos, para crerem no Senhor Jesus, de todo o seu coração. Também oramos, ó Deus, para que o Senhor lhes dê sabedoria diante das oportunidades que surgirão, diante das portas que se abrirão diante deles, que eles possam estar preparados para todas as coisas boas que o Senhor tem reservado para eles, e que eles possam, ó Deus, não cair nas ciladas que o maligno apresentará. E de maneira muito especial, ajude-os a viverem firmes e resolutos, a caminhar lealmente com o Senhor Jesus, não procurando se contaminar com as coisas desse mundo vil, mas procurando se encher do teu Espírito, resolvidos a viver para a glória do Senhor. Abençoe nossos adolescentes, aqueles que estão chegando, aqueles que já estão migrando já para a mocidade, e, ó Deus, ajude-nos nessa época a permanecermos firmes e fiéis, mesmo em ambiente hostil. Oramos também por aqueles que não são mais adolescentes, mas a Tua palavra que se renova a cada dia e que nunca volta vazia, também se aplica a crianças, a jovens, a adultos, a todos nós. Ajude-nos, Senhor, a termos nossos olhos fitos em Ti, estarmos preparados para as oportunidades que o Senhor nos dá, desprezando as oportunidades do mundo e, ó Deus, principalmente resolvidos a viver para a glória de Deus. É a nossa oração que gratos fazemos em nome de Jesus. Amém.